Bom, olá a todos. Estamos começando mais uma aula de CLP, uma videoaula. O número dessa videoaula é a 004. Na aula 003, nós comentamos sobre o desafio, e nesse desafio foi mostrado a solução do desafio, Foi usado a memória interna como solução, foi usado também o set reset. Então, esse é o assunto da aula de hoje, o set reset, que na aula 003 foi apenas ilustrado como que poderia ser feito, mas não foi explicado como se usa realmente o set reset no Atos A1. Só que a partir dessa aula não iremos mais comentar sobre o INSUP junto com o Atos A1. Vai ser dividido em duas aulas, certo? Então, nessa daqui só vai ser explicado sobre o set reset no Atos A1. Na próxima aula, que é a aula 005, será explicado o mesmo assunto com o software INSUP. Então, resumindo, aula 004, ou seja, a aula par, Atos A1, aula ímpar, INSUP. Então, para começar a explicação, vamos começar aqui abrindo um novo projeto. Esse novo projeto daremos o nome de RS. E aqui vamos fazer um novo programa. Só que antes de fazer o novo programa, uma revisão das aulas anteriores, ver catálogo de hardware, seleciono os dois bastidores, coloco a CPU e a fonte. Então já está aqui. Então podemos começar já fazendo o programa. Então podemos vir aqui Program, e aí está a linha de programação. Então podemos colocar aqui a parte da linha. E o set reset é localizado nesse bloco aqui, bloco de função. Então eu clico aqui e aparece aqui os blocos de funções. Para localizar mais fácil, é melhor eu colocar aqui o SR, certo? E já aparece aí o bloquinho que eu vou utilizar, que é esse aqui, tá? O bloco de função SR. Então, pessoal, aqui, quando eu faço a simulação, eu vou usar aqui como uma partida direta, tá? Então, como que funciona esse set reset? O S1 aqui, eu dou um pulso nele, ele aciona a saída. Quando eu retiro o pulso, ele permanece acionado. Quando eu dou outro pulso em R, que é o reset, ele desaciona essa saída. E eu preciso estar aqui nessa parte aqui, alimentando essa instrução. Essa instrução aqui deve estar
com o sinal direto ativado ou não, né? Tenho as duas opções, tá? Mas tem um detalhe aqui, se eu esquecer da explicação, se eu não saber como que funciona, às vezes, né, o SR não tem a possibilidade de estar pesquisando. Esse software aqui, ó, tem a parte de ajuda aqui, que é o help de instruções. O help de instruções, eu venho aqui e coloco SR no help de instruções. Aperto o Go e ele já está aqui, ó, aparece pi estável com sete dominante. Então, a grande vantagem desse software é que está tudo em português, então fica mais fácil entender o funcionamento. Ó. A instrução será executada sempre que a entrada EN estiver habilitada. Então, quando a entrada EN estiver habilitada, essa instrução completa vai funcionar, né? Durante a execução, é verificada a alteração do estado de S1 e R, sendo que S1 é dominante sobre R. Então, o S1 aqui, independente se o R está acionado ou não, quando eu acionar S1, eu já vou ter a saída acionada. Quando o S1 true, a saída Q1 é acionada independente do estado de R, true ou false. Isso que eu acabei de comentar com vocês. Para desacionar a saída Q1, S1 tem que estar false e o R verdadeiro, ou seja, S1 desativado e o R ativado. Então, na entrada, né, as entradas desse bloco, certo, são o EN, que o tipo de dado é ball, ou seja, 0 e 1, uma entrada digital, o ball é uma entrada digital, e a descrição habilita a execução da instrução, né? Então, esse EN aqui habilita a execução dessa instrução. O S1 é a entrada do set, que é dominante. O R é o reset. A saída é o ENO. Então, tenho duas saídas aqui. Sendo que essa saída aqui, ele apenas copia o valor da booleana, né? Então, se eu tenho 1 aqui, aqui é 1. Se eu tenho 0 aqui, aqui é 0. Se está aqui ativado, aqui está ativado. Se aqui está desativado, aqui também está desativado, certo? E o Q1, que é a outra saída, depende do RS. Se eu ainda não entendi essa explicação, né, tem essa parte desse programa que chama simulação. Então, na simulação aqui, eu consigo perceber claramente como é que funciona. Ó. Se eu tenho a entrada E1 ativada, o ENO aqui ó, já é ativado também. Foi usado um S1 aqui também no ENO aqui para ativar. Tá? Então, com o EN ligado, a instrução está pronta para funcionar. Se eu desligar, ó, a instrução não funciona. Ó, acione 2 aqui não funciona nada. Acione 3 também não funciona nada, né? Certo? Olha lá. As ações em S só terão efeito quando o EN for ligado. Então, vamos ligar o EN aqui, ó. Olha lá. Aí, certo? Quando eu quero, esse aqui como é só um pulso, né? Quando eu quero desligar o S2, eu dou outro pulso, certo? Olha lá. E aqui está a explicação, ó. Com o R acionado, a saída é desligada somente se S1 estiver desligado, certo? Ó. É desligada somente se S1 estiver desligado, tá? Então, eu só consigo acionar aqui, né, com certo? Ó. Só consigo acionar por aí, tá? Então, ele tem um exemplo bem claro aqui, ó, né? Olhando a saída aqui,
é bem fácil, né, a identificação, certo? Dei um pulso, ativa a saída S2. Retirei, dei outro pulso em E3, saída S2 é desativada. Tá? Então é muito fácil, por aqui é muito fácil entender como que funciona todos os blocos. Então, voltando ao programa, vamos ao exemplo agora. Então, vamos ao exemplo de usar, por exemplo, uma partida direta. Então, vou colocar aqui um contato de RT, uma partida de motores, né? Uma partida direta, uma partida de motores, certo? Uma partida de um motor, né? Não de motores, de um motor, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, vou colocar aqui o RT, que é o relé térmico. Quer dizer, se o relé térmico não funcionar, não funciona a instrução. Essa é a lógica que eu estou pensando agora. O S1, vou colocar aqui como ligar. Então, vem aqui, global, IO, né, ligar. O outro endereço. E aqui, desligar. O outro endereço. E aqui, a saída também, que é outro endereço. Eu vou colocar como um motor. Não selecionei, agora seleciono a saída aqui, que a saída aqui é 0.0. Pronto, aí está a partida de θ, né? Então, vamos, depois que eu fiz isso aqui, aí eu posso ativar a simulação. Então, na simulação, conseguimos perceber como que é o funcionamento. Então, por exemplo, aqui a instrução só vai funcionar quando o RT estiver acionado. Então, habilitei a instrução pelo relé térmico, aí dei um pulso para ligar, o motor ligou. É apenas um pulso. Dei outro pulso para desligar, o motor desligou. Então, assim é que funciona esse bloco, certo? Então, um pulso, eu ligo, outro pulso, eu desligo, né? Aqui nós só temos um problema aqui. Esse problema, por exemplo, nesse caso aqui, como eu estou fazendo uma programação, eu sempre tenho que pensar na parte prática. E essa parte prática, por exemplo, aqui não se torna prático esse programa. Por quê? Porque geralmente o desligar aqui, eu tenho que ficar direto ativado. Tem que ficar direto assim. E se eu der um pulso aqui, né, se eu der um pulso aqui, por exemplo, e esse cara aqui tiver desligado, eu não posso ligar o motor. E aqui eu consigo ligar o motor, certo? Então esse é um problema que a gente precisa resolver. Esse problema pode ser solucionado trocando esse bloco por RS, ou seja, onde a dominante vai ser o R. Então, vamos trocar o bloco para a simulação. Vamos trocar esse bloco aqui, sendo que agora o R vai ser dominante.
Então, é o outro bloco que chama agora RS, onde o reset é dominando. Então, o RS é o reset dominante. O SR é o set dominante. Vamos fazer a mesma lógica de programação, onde aqui nós colocaremos o liga, aqui o desliga, aqui o relé térmico, e aqui a saída. Isso aqui ainda não vai funcionar, mas é só para vocês verificarem a questão de lógica aí, né, entender um pouquinho de lógica, por que que isso não vai funcionar. Bom, então, na simulação, podemos ver como é que funciona agora quando você inverte esse bloco. Por exemplo, se você aciona o desligar aqui, ó, ativa o desligar, quando ele fica ativado e o habilitado a instrução, certo? Então, esse aqui está verdadeiro, né? Aí eu não consigo ligá-la, tá vendo? Certo? Então, quando esse sinal aqui está verdadeiro, eu não consigo ligar. Então, a prioridade aqui, no caso, é o reset, né? O dominante aqui é o reset. Então, quando eu desligo, é que eu consigo ligar aqui o motor, certo? Né? E se eu desligar aqui, o RT desliga a instrução. Então, aqui, ó, nós temos dois problemas nesse circuito. Um que desligou o relé térmico, o motor continuou ligado, certo? O outro problema é que o desligar aqui, na verdade, como é um contato de uma botoeira que fica geralmente normal fechada, se der algum problema nessa botoeira, ela, ela vai ter que ficar com o sinal não permitindo ligar, né? Tá? Ela só vou conseguir ligar, certo? Se os fios estiverem conectados, né? Essa é a lógica, né? Enquanto se os fios estiverem desconectados, por segurança, não pode permitir ligar o motor, né? Que nem aqui. Aqui os fios está desconectado e está ligado o motor. Então, são duas coisas que tem que ser feita a alteração, né? Então, qual a alteração que deverá ser feita aqui? Se aqui é a prioridade e o relé térmico também é prioridade, então os dois eu tenho que estar fazendo no reset, certo? Então, eu tenho que estar tanto o relé térmico como a botoeira, se os dois estiverem desativados, né, se eles estiverem desativados, o sinal aqui deve ser verdadeiro, deve estar ativado aqui no desligar. Então, como eu não tenho a possibilidade de colocar dois contatos aqui, então eu tenho que fazer o quê? Tenho que colocar uma memória, né? Alguns outros CLP, a grande maioria, permite que eu coloque outra linha aqui. Esse não permite.
Então eu tenho que fazer o quê? Tenho que vir aqui, tirar esse aqui, certo? E vou colocar uma memória, né? Então, para colocar uma memória, eu vou acrescentar outra linha. E como é desativado, significa que eu tenho que usar o contato fechado, né? Certo? Se a botoeira estiver desativada, ela vai permitir que uma memória entre, certo? Então a botoeira desliga, ou, então é paralelo, ou o relé térmico fechado, ou relé térmico fechado, né? Ou seja, desativado, vai ativar uma memória. Então aqui a parte da memória, como foi visto na aula anterior, eu coloco aqui M desliga, é uma memória de desliga. Essa é a função da memória. Ok? Então aqui, ó, eu vou colocar aqui a memória de desliga. Mais fácil escrever aqui M desliga. Pronto, certo? Então esse daqui faz parte dessa memória. Então vamos verificar agora como que ficou o funcionamento. Bom, então é dessa forma que funciona o circuito, né? O programa, aliás. O programa, então, quando esse está acionado, né? A memória desliga, certo? Então, o que que isso significa? Significa que enquanto eu estiver aqui o RT, que é o relé térmico, e o botão desligado, desativado, a memória aqui está ativada direto, né? Porque estando o botão desativado e o relé térmico desativado, a memória está ativada, certo? O sinal está passando direto e ativando a memória. Essa memória ativada, ela deixa a condição do RU aqui, R1, verdadeiro, né? Ou seja, ativado. Então, quando ela fica ativada aqui, é o reset. Lembra que o reset desliga. Então, ela deixa sempre esse cara aqui desligando. Então, mesmo que eu queira ligar aqui, mesmo que eu queira dar um pulso aqui no ligar aqui, ó, né, ele não ativa o motor na saída, porque a prioridade aqui, o dominante, é a memória desliga. Então, não permite que eu consiga ligar aqui, certo? Agora, se quando eu permitir que o RT esteja ativado, ou seja, quando os meus dois fios estiverem conectados no, no contato fechado do relé térmico, isso aqui vai estar ativado. Quando os meus dois fios estiverem conectados no botão, na botoeira, né, de pulso,
contato fechado dessa botoeira, né? Uma botoeira não retentiva, certo? Ele vai estar desativado a memória de desliga, permitindo que eu ligue o motor. Então agora está correto. Eu venho aqui, ligo e o motor liga. Quando eu dou um pulso, ela desliga. Se eu ligar e o relé térmico atuar, desliga também o motor, certo? Então, na parte de segurança, né, na parte de segurança, quando eu estou pensando na segurança e em toda a parte prática da máquina, eu não tenho que alterar a minha parte física. A minha parte física tem que permanecer da mesma forma que comandos elétricos, porque já foi feita com segurança. Então, a única coisa que eu tenho que continuar é fazendo a mesma lógica na programação aqui, fazendo com que a minha ligação física não seja alterada. Já a outra situação anterior, a ligação física teria que ser alterada. O botão, em vez de usar um contato fechado, eu teria que usar um contato aberto, né? Só quando eu desse o pulso é que ele ia desligar. Então isso não é seguro, né? Se aqui, por exemplo, se um fio, né, o fio escapar aqui, né, certo? Tá? Escapar desse botão aqui, o desligar, ele já ativa o motor e o motor já para de funcionar, certo? Então isso que é a segurança. Tá? Então o funcionamento desse aqui é o contrário em relação à parte dominante. O funcionamento é o mesmo: set liga, reset desliga. Só que esse reset é o dominante, enquanto o outro, o set, que é o dominante. Ah, mas aí então eu não vou precisar usar o outro, só esse. Não. Tem alguns casos e algumas lógicas que eu vou precisar só do outro, não vou precisar desse. Vai depender da lógica de programação. Então, além dessa forma de programação, também tem outras maneiras de fazer a programação com RS, que é usando as saídas set e reset, ou a saída set e set e reset junto, né? Então vamos mostrar como que funciona isso. Eu posso tirar esse bloco, e eu não vou mais utilizar esse bloco de função. E vou usar apenas a saída aqui, set. E aqui eu vou colocar já o motor, que é a mesma saída do motor, eu vou usar para set e reset. Sendo que poderia ser uma memória, não necessariamente a saída, eu tenho que usar a saída. Poderia ser uma memória também, iria funcionar da mesma forma, né? E aqui, em vez de eu usar memória agora, eu vou estar utilizando o motor também, né? Só que aqui ele tem que excluir esse aqui e vou usar aqui o reset aqui como saída. Então fica o set e o reset aqui. Normal é
entrada de ligar. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Certo? E aqui fica a entrada de ligar. Então, quando eu der o pulso aqui, ele liga. Mantém selado, que é o 7. Quando eu der um pulso aqui, tirar os dois desliga, eu vou conseguir resetar. O funcionamento é igual aqui, como eu coloquei dessa forma, o contato fechado aqui, né? Eu acabei fazendo com que esse reset seja dominante. Então, verificando o funcionamento, se eu tentar ligar agora, não vai funcionar. Por quê? Porque o reset também já está ativado. Se eu desligar aqui, certo? O reset agora não está mais ativado. Eu consigo ligar o motor, certo? Ligo o motor, dei um pulso, ele permanece ligado, aguardando o quê? Um pulso de reset, né? Então ele fica aqui, na hora do reset não dá para ativar porque a memória é a mesma, né? Então, se a memória é a mesma, ele vai aparecer apenas a memória de saída, né? Então, a memória de saída aqui é que ele vai estar ativando. Então, significa que aqui quando está vermelho, aqui está ativado. Então, quando eu desligo, que é o caso quando eu dou um pulso no desliga aqui, ele reseta, né? Sendo que aqui ele acabou desativando a saída, tá? Então, eu já considero aqui como essa entrada resetada, né? Resetada quando foi dado o pulso, né? Então, por exemplo, agora, se eu retiro os dois, o reset, isso que eu estou falando, ó, o reset está ativado agora, certo? O reset está ativado. Então, eu não consigo ligar porque o reset está ativado. Quando eu desativo as duas, que é acionando aqui, né? Certo? Ativando aqui, tá? Esse sinal aqui e ativando esse. Na verdade, quando eu ativo o sinal aqui, eu estou desativando, porque esse contato é fechado, né? Então, eu estou dando condições, o reset está livre, certo? Então, eu consigo ligar, né? Consigo ligar e, como é um pulso, eu desligo, certo? Se tiver ligado e der um pulso no reset, ele desliga também, certo? Tá? Se tiver ligado, né, dá um pulso no reset, ele desliga, certo? Então é assim que é o funcionamento também usando o set reset com saídas, né? A saída set reset aqui. Então é possível usar dessa forma também, né? E é possível, além disso, também usar um pulso, né? Então eu vou aproveitar essa linha aqui, certo? Onde aparece o meu e-mail aqui para entrar em contato, sou alt.tomacãoresidencial@gmail.com. Aqui eu usei a memória, que é o nome do
do meu canal. Eu sou Alt. Certo? Então vamos colocar aqui uma outra entrada. Que eu vou chamar apenas de pulso. Por que pulso? Porque essa parte aqui do pulso ele apenas aciona com um pulso. Só que eu tenho que mudar na bobina aqui, que a bobina que eu tenho que usar aqui é 7E reset. Certo? Então aqui vamos usar a saída 7 reset. Esse aqui foi o que nós vimos que poderia ser usado na aula do exercício anterior, que foi feito aquele exercício lá com a memória. Então, simplesmente eu utilizando esse aqui já seria aí suficiente para fazer aquele comando todo que foi feito no desafio. Então, então vamos fazer a simulação para vocês verem como que funciona esse set reset na mesma saída. É bem simples, é um pulso eu ativo, outro pulso desativo. Então é isso, ó. Um pulso eu ativo, ele permanece ativado. De outro pulso está desativado. Tá? Então essa é outra coisa que eu também não poderia usar em um motor, né? Não teria segurança nenhuma aqui, porque eu tirei o pulso, continua ligado, né? Então eu teria que colocar aqui uma parte que resetasse, senão ele ia ficar ligado direto. Então isso aqui é para uma lógica onde eu tenho uma situação dessa, onde eu tenho um pulso liga, outro pulso desliga. Que é o caso, por exemplo, que eu falei, que pode ser usado numa instalação residencial, então eu posso estar utilizando ele. Então, pessoal, é isso. Esses são aí a aula de set reset que tem no software do Atos A1. Né? Na próxima aula, então, eu vou estar passando sobre temporizadores. Eu queria lançar também um desafio para vocês, né? O desafio é o seguinte: fazer aqui, eu coloquei apenas uma partida direta do motor, onde eu ligo o motor apenas em um sentido. Vocês poderiam estar fazendo aí um exercício como desafio em relação a ligar o motor e inverter, fazer a reversão dele, né? Para isso eu vou precisar duas saídas, ou seja, uma saída aqui vai ser no sentido horário, outra saída no sentido anti-horário. E vou precisar também duas entradas. Uma entrada, por exemplo, ligar à direita, ou outra entrada ligar à direita. O desliga continua sendo a mesma, né? Então, quando eu desligar, desliga tanto num sentido como no outro. Ele térmico também continua sendo o mesmo. A única coisa que vai mudar é que eu vou acrescentar uma entrada e uma saída. E lógico, usando set reset da maneira como vocês quiserem aí, a maneira que vocês acharem mais prático, né, certo? Que tenha sentido lógico e sentido de segurança, físico, tudo que foi comentado nessa aula, né?
Se vocês me enviarem por e-mail, nesse e-mail que eu passei aqui, certo? soalt.residencial@gmail.com. Eu posso estar adiantando aí para vocês a outra aula, que é a aula de temporizadores. Então, a aula de temporizadores e, e aí eu só vou enviar a aula de temporizadores, porque na próxima aula eu vou estar fazendo esse desafio que eu estou falando, né, que eu sempre passo o desafio e mostro depois, né, como que é feito. Então, eu vou estar mostrando a reversão usando o set e reset, né, não vou estar explicando de novo, porque eu já expliquei aqui o funcionamento do set e reset, eu vou estar apenas explicando a reversão. E também já entrando no assunto de temporizadores. Tá? Então, já a aula seguinte, que é a aula 005, eu vou falar o mesmo assunto, só que com o software do Insups. Né? E na aula 006 é que eu vou estar falando sobre temporizadores no Atos A1, né? No software do Atos A1. Tá? Então, até mais, né? Por favor, compartilhem o vídeo, cliquem aí em gostei, né? Tá? E também façam a inscrição no canal, tá? E muito obrigado e até uma próxima aula.